Olá, queridos! Vamos então fazer a correção do simulado geral 3, simulado que eu propus para vocês com 8 questões de assuntos que nós já trabalhamos em algumas das nossas lives ou que estão no meu canal no YouTube, que eu já postei como forma de material de estudo. Então, são 8 questões e a gente vai fazer a resolução e vai fazer o comentário uma a uma e ver qual é a matemática que está sendo envolvida. Então, bora compartilhar aqui o nosso simulado e vocês já podem ver aí na tela de vocês o nosso simulado geral 3. Apesar de nós termos freado alguns tópicos da matemática nas nossas lives, a gente ainda tem condições, claro, de criar um simulado que vise a preparação de vocês para os concursos públicos. Então, vamos começar da seguinte maneira. Olha só o que diz a primeira questão do nosso simulado. Ela diz assim, ó: uma agência de viagens foi solicitada para organizar os passeios de um grupo de excursão nas próximas férias de inverno. A fim de que pudesse ajustar os melhores passeios, a gerente da agência solicitou as idades em anos de cada pessoa do grupo, como mostra a tabela abaixo. Então, nós temos uma tabela aqui que ela tem 4 vezes 6, tem 24 dados, tem 24 idades aqui. Bom, a moda e a mediana das idades desse grupo são, respectivamente, em anos. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, pessoal, vamos lembrar o que é moda. Moda, pessoal, é o valor que mais aparece. Então, vamos botar assim, ó, é o valor, né, ou é o dado que mais aparece. Na estatística, pessoal, na estatística, a gente diz que é um dado que apresenta a maior frequência, ok? O que tem a maior frequência, tá? Muito bem. Aí a gente vai lá na tabela e vamos ver qual é o dado que tem a maior frequência. O que a gente pode observar aqui? Que esses dados, eles não estão em rol. O que significa dados estarem em rol? Né? Dados que estão organizados em uma ordem, crescente ou decrescente. Aqui está uma bagunça só, tá? A pessoa lá, o correspondente do grupo ou o representante do grupo mandou aqui os dados de qualquer maneira. Bom, o que a gente tem que fazer aqui para descobrir a moda? Tem que determinar, tem que identificar qual é o dado que mais aparece. Então, por exemplo, o 8, ele aparece uma vez só. Eu vou trocar a cor da caneta aqui e vou colocar o 8 aparece uma vez só. O 27, vamos catar o 27 aqui, aparece uma vez só. O 14 aparece uma vez só. O 13 aparece uma vez só. O 31 aparece uma, duas, aqui. Depois aparece 3 vezes. O 31 aparece 3 vezes. Vamos botar um 3 aqui nesse 31 aqui para mostrar que é 3 vezes. O 29 aparece uma vez só. 65 aparece uma, aqui duas, aqui duas vezes. Vamos botar 2 aqui do lado desse 65 aqui. O 60 aparece uma, duas, três, 4 vezes. O 60 aparece 4 vezes. O 3 aparece uma vez só. O 5 uma vez só. O 15 aparece uma, duas vezes. O 28 aparece uma vez só. O 42 uma vez só. E aí, pessoal, aqui a gente vai ver 36, 2, 47, 38 uma vez só também. Então, desses que eu marquei sublinhados, que se repetem, o que mais aparece é o 60. Então, a gente já sabe que a moda é igual a 60. Com isso, eu posso eliminar a letra A, porque ele está dando respectivamente, né? A letra B e a letra C, ficando entre a letra D e a letra E. A letra D e a letra E vão ficar nessas duas, por quê? Porque agora eu tenho que ver a mediana. O que é mediana das idades? A mediana é o termo central, vamos botar assim, né? É o termo central na ordem, aí aqui tanto faz crescente ou decrescente, eu vou botar aqui na ordem crescente. Tá? O que significa isso, galera? Significa que eu vou colocar os dados em ordem e aí eu vou pegar o termo central. Esse vai ser o valor da mediana. Tá, mas ô prof, olha só, tem 24 termos, não tem termo central. Como é que eu vou saber o valor da mediana? Bom, aí nesse caso, como tem um número par de termos,
Eu vou pegar os dois termos centrais e fazer a média aritmética simples deles, ok? Bom, vamos pensar o seguinte, 24, ok? Termos, vou botar aqui para baixo um pouquinho, 24 termos, o que vai acontecer? Eu vou ter o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e assim por diante, até chegar ao 12º termo. Depois eu vou ter o 13º, o 14º, até chegar ao 24º termo. Como é que eu vou saber quem são os termos centrais? Desculpa. Bom, pensa comigo. O 12º termo, ele seria a metade de 24, ok? Seria a metade de 24. Bom, antes do 12 aqui tem 11 termos, tá? Agora, se eu pegar o 13º termo, tá? Ele também vai ser um termo central desses números pares. Porque do 14 até o 24 eu vou ter 11 termos também. Então, daqui até aqui são 11 termos. Do 14 até o 24, do 14º até o 24, também tem 11 termos. 11 mais 11, 22, 23, 24 termos. Então, esses caras aqui, ó, o 12º e o 13º termo, é que são os termos centrais. Eu não preciso colocar todos os dados em ordem crescente. Eu vou colocar só os 13 primeiros, ok? Por quê? Porque eu preciso só do 12º e do 13º. Aí eu vou voltar lá para a tabela, vou apagar aqui essas escritas em vermelho e a gente vai começar a colocar os dados em ordem crescente, ok? Então, eu vou ficar com a seguinte situação. Vou pegar uma canetinha, pode ser uma canetinha preta, vou pegar uma canetinha preta. Então, vamos lá. O menor termo é o 3. Então, esse aqui é o primeiro termo, ok? Primeiro termo. Opa, desculpa. Agora que eu enxerguei ali, ó. Aqui é muita atenção, né? O primeiro termo, o menor primeiro, aqui o 2. Então, o primeiro termo é o 2. O segundo termo é o 3. Depois o 4. Bom, aí tem o 5, terceiro termo. Ok? Depois, o 8 aqui é o quarto termo. Depois do 8, tem que vir o 9, não tem. 10, não tem. 11, não tem. 12, não tem. 13, o 13 está aqui, ó. É o quinto termo. Ok? Depois, 14. Ó, sexto termo. 14. Claro que aí o que vai acontecer? Se tiver um termo repetido, tu vai colocar ele também dentro dessa ordem. Tu não vai ignorá-lo. Então, ó, o 15, por exemplo, é o sétimo termo. Aí tem um outro 15 aqui, que é o oitavo termo. Tem mais um 15 aqui? Tem. Depois 16, depois 17, depois 18, depois 19, depois 20, depois 21. Tem algum 21? Não tem. Depois 22, não tem. 23, 24, 25, 26, 27. Olha só, aí tem o 27 aqui, que é o nono termo. 27. Depois 28, tem mais um 27? Não, 28 é o 10º termo. O 29 é o 11º termo, estamos quase acabando. 29. Aí depois vem quem? Aí vem o 30. Tem algum 30 aqui? Vamos ver se tem algum 30. Não tem nenhum 30, tá? Mas aí vem um 31, que está aqui, por exemplo, é o 12º termo. E o 30, outro 31, que é o 13º termo. Tem mais algum 31? Não tem. Notem, então, que eu precisava do 12º e 13º termo, que são iguais. Então, aqui a média aritmética vai ser igual a 31. Então, a mediana vai ser igual a 31, como indica, trocar a cor da caneta aqui, a alternativa D. Então, a moda vai ser 60 e a mediana vai ser igual a 31. Percebam que aqui não existe uma dificuldade, a não ser, talvez, o trabalho braçal em organizar esses dados, certo? Só para reforçar, pessoal, para colocar vocês a par do tempo, no último domingo teve a prova teve a prova da Caixa Econômica Federal. E uma das questões de estatística e noções de estatística e probabilidade foi sobre mediana de valores. Ou seja, de 5 questões, tu acertar uma é uma baita vantagem. E ó, bem acessível. E não esquecendo, pessoal, que nós já fizemos live sobre essas medidas de tendência central. Pois é, galera que se ligou nisso aí deve ter pensado, e o senhor Garotinho falou sobre isso. Então tá, confia no prof. Garotinho que ele sabe qual é o caminho. Então, questão número 1, alternativa correta, alternativa D. Bora para a questão número 2. Olha lá. Imagine que o crescimento de uma planta segue o seguinte padrão.
A cada mês, ela cresce 1% em relação ao mês anterior. No primeiro mês de observação dessa planta, sua medição era de 2 centímetros. Qual será a altura dessa planta ao fim de 15 meses? Então, olha lá. Nós temos a seguinte situação, tá? Se ela cresce 1%, então eu tenho... Isso aqui é uma coisa que eu falo frequentemente, pessoal. Então, eu tenho um aumento de 1% em relação ao valor anterior. Ou seja, isso aqui significa 101%, ou isso aqui significa 1,01. O que significa esse 1,01? Sempre que tiver cálculo de porcentagem, a galera sempre corre para a regra de 3 simples, né? Ah, eu faço por regra de 3. Eu não condeno nada, pessoal, as estratégias que vocês utilizam para resolver problemas de matemática, tá? Apesar de que eu forço a barra em algumas situações, tá? Lembrando, pessoal, que quanto mais otimizar as tuas estratégias de resolução, melhor. Então, o que significa esse 1,01? Esse cara aqui vai ser o número que eu vou multiplicar a altura anterior, tá? Por quê? Porque eu tenho assim, ó, no primeiro mês, tá? Primeiro mês, no mês 1, tá? Pum, 2 centímetros. No próximo mês, o que vai acontecer? Esse 2 aqui, eu vou ter 100% dele, mais 1% dele. 1% do valor anterior. É o que ele está dizendo aqui, ó, em relação ao mês anterior. Então, eu vou pegar esse 2 e multiplicar por 1,01. No próximo mês, o que eu vou ter? Eu vou ter 101% do valor anterior. Então, é como se eu pegasse esse 2 vezes 1,01 e multiplicasse de novo por 1,01, tá? Bom, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 1,01 ao quadrado. Só, eu usei aqui progressão geométrica. Posso fazer? Pode, sem problema nenhum. Pode fazer progressão geométrica. Opa! Eu vou botar um pouquinho para baixo. Sem problema nenhum, tá? Por que eu estou usando essa jogada aqui? Porque no mês 4, a altura da planta vai ser 2 vezes 1,01 ao cubo. E aí, se vocês perceberem, olha só, o númerozinho que aqui tem na indicação do mês é uma unidade a mais que o expoente. Como ele quer o valor do mês 15, então esse valor 15 ele tem que ser uma unidade a mais que o expoente. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1,01 elevado a 14, ok? Que é o que indica, deixa eu melhorar aquele 14 ali, que é o que indica a nossa alternativa C, 1,01 elevado a 14, ok? Simples, pessoal, tá? Sem utilização de fórmula. Quer usar a progressão geométrica? Não tem problema. Tu quer descobrir o... Vamos abrir aqui um pouquinho o espaço. Fazer assim, ó. Tu quer descobrir o A15. Então, tu vai pegar o A1 vezes a razão elevado a 15 menos 1. O primeiro termo, que é do primeiro mês, é 2. A razão é 1,01. 15 menos 1, 14. Então, cheguei na mesma solução. Ok? Simples, direto. Progressão geométrica. Para quem está estudando para a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é uma prova que está sendo muito esperada, tá? Esse é um dos prováveis assuntos da prova. Então, tu já sabe que, tipo, fórmula é importante, mas se tu souber ter essa malemolência aí de resolução, melhor que tu já mata a questão. Ok? E essa foi a nossa questão 2. Queridos, por enquanto aí tranquilo? Tomara que sim, galerinha. Tomara que vocês estejam lembrando aí das nossas lives aí, ou até mesmo dos estudos aí de vocês. Questão 3. Considere as afirmativas. 1. Ou Mari estuda ou Antônio escuta música. 2. Se Anderson estuda, Antônio escuta música. 3. Se Anderson não estuda, Mari estuda. E 4. Antônio não escuta música. Do ponto de vista da lógica proposicional, é verdade que... Bom, o que acontece? Aqui a gente tem várias premissas, ok? E dentro da lógica proposicional, isso aqui é uma questão que envolve argumentação lógica. Para quem já sabe como eu abordo a argumentação lógica, eu divido esse assunto em dois tipos. Argumentação lógica utilizando os quantificadores, o todo, algum, o existe, né? E argumentação lógica utilizando os conectivos lógicos, que é esse caso dessa questão aqui, em que a gente tem que saber os valores lógicos dos conectivos. Lembrando, os conectivos são conjunção,
disjunção, disjunção exclusiva, C e somente C, que é a condicional, e a bicondicional, ok? Então, o valor aí dos conectivos, da tabela verdade, tem que estar bem fresquinho na mente da galera. Vamos ver o que a gente faz aqui. Bom, primeiro, se pede para considerar todas as afirmativas, então tudo isso aqui é verdadeiro, ok? Tudo isso aqui é verdadeiro. Então, é verdade que Antônio não escuta música. Então, se é verdade que Antônio não escuta música, é falso que Antônio escuta música. Então, eu vou vir aqui para a proposição 2, ok? E na 1 também tem aqui, né? Antônio escuta música. Então, aqui também é falso. Eu já estou botando aqui, ok? Isso aqui é verdade, então já estou botando aqui os valores lógicos em função das premissas que me apresentaram. Olha só na premissa 1 aqui, tem um ou, que é uma disjunção exclusiva. Quando é que uma disjunção é exclusiva? Ela é exclusiva quando apenas uma das proposições ocorre, ou seja, quando apenas uma das proposições é verdadeira. Apenas uma é verdadeira. Todas as outras têm que ser obrigatoriamente falsas, ok? Ora, se é falso que Antônio escuta música, então é verdade que a Mara estuda. Então, aqui, a 1, já definimos quem é verdadeiro e quem é falso. A Mari estuda está aqui na proposição 3. Então, aqui a Mari estuda. Bom, olha só. Na segunda proposição, eu tenho assim. O Antônio, ele escuta música, é falso. Já que essa condicional é verdadeira, então eu não posso ter o Anderson estudar como verdadeiro. Por quê? Porque na condicional, a única situação em que ela é falsa é quando o meu antecedente é verdadeiro e o meu consequente é falso. Como é verdadeiro, então o Anderson estudar só pode ser falso, ok? Bom, se Anderson estuda é falso, Anderson não estuda é verdadeiro, ok? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou só justificar, ou melhor, eu vou analisar se todas as afirmativas são verdadeiras. Então, ou V ou F é verdade, ok. Se F, então F é verdade, ok. Se V, então V é verdade, também ok. E Antônio não escuta música, é verdade. Então, eu tenho toda essa situação aqui e está tudo certinho. Agora a gente vai para as alternativas e ver o que está rolando ali. Do ponto de vista lógica da proposição, do ponto de vista da lógica proposicional, é verdade que, então vamos marcar aqui, ele quer o que seja verdade. Mara não estuda. Bom, isso aqui é falso. E Anderson estuda. Bom, Anderson estudar também é falso. Falso e falso, pessoal, dá falso. Então não é a letra A. Letra B. Opa. Letra B. Se Anderson não estuda, Mara não estuda. Então, se Anderson não estuda, Anderson não estudar é verdadeiro. Vamos botar aqui, verdadeiro. Então, Mara não estuda. Mas Mara estuda, então isso aqui é falso. Então, verdadeiro, se verdadeiro, então falso, também é falso. Então, só vamos riscar A e a letra B. Letra C, Mara estuda, isso é verdade. E Anderson não estuda. Isso aqui também é verdade. O Anderson não estuda. Verdade, verdade. Só pode ser verdade. Alternativa C. Vamos dar uma olhada nas alternativas D e E para ver se não tem mais uma resposta? Ou Mari estuda ou Anderson não estuda. Então, vamos lá. Mari estuda é verdade. Anderson não estuda também é verdade. Só que como é um ou, apenas uma delas tem que ser verdade. Então, aqui é falso. Então, realmente não é a letra D. Por enquanto, a letra C está ganhando. Letra E, Anderson estuda. C e só C, Mari estuda. Aqui nós temos uma bicondicional. Então, Anderson estuda. O Anderson estuda é falso. Mara estuda é verdadeiro. Pessoal, para bicondicional ser verdadeira, que é aqui, ó, o C e só C ou C e somente C, para bicondicional ser verdadeira, todas as proposições têm que ter o mesmo valor lógico. Ou é tudo verdadeiro ou é tudo falso, que é o que não ocorre aqui. Então, aqui é falso, não é a letra E. Confere, então, a nossa alternativa C. O bacana de corrigir questões assim, do ponto de vista da lógica proposicional, é que a gente pode estabelecer, sim, a correção das outras alternativas. E aí, de certa forma, a gente acaba fazendo uma revisão dos valores lógicos dos conectivos. Certo? Então, essa foi a nossa questão 3. Bora para a questão de número 4. Helena e Amanda são amigas desde a educação infantil.
juntas se formaram em matemática e as duas são vistas frequentemente em cafeterias da cidade. Quando se encontram, sempre brincam o jogo da moeda, aliás, criado por elas. O jogo consiste em lançar uma moeda honesta 4 vezes seguidas, após cada uma delas apostar alguma probabilidade dos possíveis resultados. A vencedora arca com os custos totais de consumo feitos na cafeteria. Amanda aposta que ao fim dos 4 lançamentos, o resultado será 2 caras e 2 coroas. Helena aposta que ao fim dos 4 lançamentos, o resultado será 1 cara e 3 coroas. Considerando que todos os lançamentos ocorrem aleatoriamente nas mesmas condições, qual a probabilidade de Amanda vencer? Bom, olha só, aqui forcei a barra, né, pessoal, para mostrar para vocês uma questão de probabilidade binomial. O que é uma probabilidade binomial ou uma probabilidade com distribuição binomial? É uma probabilidade em que os eventos só existem em 2 possibilidades, ok? Uma a gente chama de sucesso, outra a gente chama de fracasso. Isso não significa que um é bom e o outro é ruim. Não. É que no evento, ou melhor, no espaço amostral, melhor dizendo, eu só vou ter 2 possibilidades. Por exemplo, lançamento de moeda é um caso. Eu vou ter cara ou coroa. Nascimento de uma criança. Eu vou ter menino, ou melhor, ou menino ou menina. E a gente pode estabelecer qualquer situação de probabilidade binomial em que o espaço amostral tenha apenas 2 resultados possíveis, certo? Bom, o que está acontecendo aqui? A Amanda e a Helena, elas fazem suas apostas e lançam essa moeda 4 vezes seguidas. Ou seja, isso caracteriza eventos independentes. Por quê? Porque na própria questão está dizendo que o lançamento da moeda é aleatório e sempre nas mesmas condições. Bom, ele quer saber a probabilidade de Amanda vencer. Então, ele quer saber isso aqui, ó, probabilidade de Amanda vencer. Bom, a Amanda, ela aposta que ao fim dos 4 lançamentos vão ser 2 caras e 2 coroas, ok? Então tá, então a gente tem que calcular qual é a probabilidade de que ao final do lançamento de 4 moedas, ou melhor, ao final do lançamento dessa moeda, dos 4 lançamentos, vão ser 2 caras e 2 coroas no final. Bom, o que que eu tenho? Eu tenho assim, eu vou chamar cara de C e coroa de K, ok? Bem tradicional. Opa! Aí eu tenho a seguinte situação. Já que a Amanda, ela precisa vencer, então ela pode vencer com 2 caras e 2 coroas nessa ordem aqui. Ou pode ser coroa, cara, ou pode ser coroa, cara, coroa, e assim todas as combinações possíveis. O que acontece? Isso aqui, pessoal, é uma permutação de 4 elementos, sendo que 2 deles se repetem 2 vezes. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma permutação de 4 elementos com repetição 2 vezes de cada um dos elementos, ok? De cada um não, né? De 2 elementos. Isso aqui, pessoal, vai ser igual a 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Então, eu vou abrir o 4 fatorial até 2 fatorial para poder simplificar um com o outro. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 6. Então, existem 6 maneiras de que nesses 4 lançamentos tenha 2 caras e 2 coroas. Por que que eu preciso fazer essa conta? Eu preciso fazer essa conta porque a ordem aqui, pessoal, ela, de certa forma, vai importar, ok? Ah, mas é cara, coroa, cara. Sim, mas é que primeiro saiu cara, depois coroa. Eu também posso entender isso aqui como um problema de combinação simples. Ué, mas a ordem não importa? Mas eu posso entender, porque a partir do momento que eu combinar 2 caras nas posições delas, ok? Eu automaticamente já vou organizar as coroas, certo? Bom, vamos lá. E aí, professor? Bom, vamos lá. Para sair uma coroa, eu tenho 50% de chance. Para sair uma coroa, 50% de chance. Para sair uma cara, 50%. Para sair outra cara, 50%. Ok? Por que que eu estou multiplicando? Porque eu estou usando a ideia de sair cara, coroa e coroa. Se usar o E, multipliquei. Isso aqui, pessoal, vai ser igual a 1/16. Mas não se esqueçam, 1/16 é para cada uma dessas possibilidades. Para cada uma dessas 6 possibilidades. Então, eu vou ter a minha probabilidade igual a 6 vezes 1 sobre 16, que simplificando por 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 8.
Então, a probabilidade de ocorrer, né, de Amanda vencer é 3 em 8, como indica a alternativa B, certo? De novo, pessoal, para colocar vocês dentro do tempo desse vídeo aqui. Para quem fez a prova da Caixa Econômica Federal no último domingo, dia 26 de maio, lá também apareceu uma questão de probabilidade binomial. Então, confia no prof, que o prof sabe o caminho. Chegando agora, pessoal, na questão de número 5. As propriedades de logaritmo são ferramentas poderosas para determinar valores exponenciais ou transformar multiplicações em adições. O valor de log de 360, por exemplo, tem o mesmo valor que a expressão. Bom, aqui, pessoal, eu me baseei em uma das nossas últimas lives, que o título era Quando Tudo Faz Sentido. Eu dividi essa live em duas partes. Foram 2 quartas-feiras seguidas, onde eu mostrei para vocês e justifiquei as propriedades de logaritmo a partir das propriedades de potenciação. Então, aqui ele pede para calcular o valor de log de 360. Assim como na live, lá na quarta-feira, naquela quarta-feira, eu falei para vocês que as questões elas não se prendem a calcular o valor específico do logaritmo, mas sim utilizar as propriedades de logaritmo para a gente poder calcular o logaritmo de um número. Aqui, se vocês observarem nas alternativas, não tem um valor específico, mas sim um valor escrito em forma de expressão e essa expressão obtida a partir de propriedades de logaritmo. Então, vamos lá. Como é que eu calculo isso, prof? Primeira coisa que tu vai fazer, vai pegar o 360 e vai fatorar o 360. Vamos fatorar o 360. Dá por 2, dá 180, dá por 2, dá 90, dá por 2, dá 45, aí dá por 3, dá 15, dá por 3 de novo, dá 5, dá por 5 e dá 1. Lembra que para fatorar, esses carinhas que vêm do lado de cá devem ser números primos, ou seja, aqueles números que possuem apenas 2 divisores, o 1 e o próprio número. Bom, isso significa, pessoal, que 360 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Por que o cubo, professor? Porque tu tem 3 fatores 2, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Daqui, pessoal, eu saio que logaritmo de 360 na base 10 é a mesma coisa que logaritmo de 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Aí aqui, pessoal, eu utilizo propriedades de logaritmo, tá? O que eu vou fazer primeiro? Aqui eu vou fazer primeiro a multiplicação. Logaritmo do produto é a soma de logaritmos. Então, logaritmo de 2 ao cubo mais logaritmo de 3 ao quadrado mais logaritmo de 5. Ok? Feito isso, agora eu aplico a propriedade da potência. Então, esse expoente eu jogo para cá, para frente do log de 2. Esse 2 eu jogo aqui para frente do log de 3. E o log de 5 eu deixo como está. Pronto, cheguei na expressão que representa o logaritmo de 360. Então, 3 log de 2, mais 2 log de 3, mais log de 5. Vamos catar esse cara aí. 3 log de 2, mais 2 log de 3, mais log de 5. Alternativa E. Notem, pessoal, uma questão até bem acessível para os padrões dos concursos que a gente anda estudando aí. Sesgan Rio, Fundatec, Sebrasp em breve, vamos se ligar. Mas o segredo aqui é saber as propriedades de logaritmo. Falta pouco, galerinha. Questão de número 6. Olha só. A Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma operação chamada do pó ao pó. A droga encontrada estava acondicionada em sacos transparentes, com a mesma quantidade, e os sacos estavam separados em 4 caixas, de forma que em uma caixa havia 42 sacos, em outra 72 sacos, em outra 66 sacos, e na última caixa encontrada 84 sacos. Antes da operação, agentes da operação levaram mais caixas para que em cada uma houvesse a mesma quantidade de sacos e na maior quantidade possível. Considerando as caixas já existentes no local, o número de caixas a mais levadas foi. Então, aqui, pessoal, também eu coloquei num dos materiais, lá no meu canal no YouTube, tá? Um material sobre MDC e MMC. Como é que eu sei quando é um e quando é outro? Aí eu dei a dica.
quando aparecer o maior valor possível e tivéssemos entendido uma divisão, MDC. E é isso que está acontecendo aqui. Olha só. Agentes da operação levaram mais caixas para que em cada um houvesse a mesma quantidade de sacos e na maior quantidade possível. Então, eles estão distribuindo todos esses sacos aqui em caixas, de forma que em cada caixa tenha a mesma quantidade de sacos e essa quantidade seja a maior possível. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que descobrir qual é o número que divide ao mesmo tempo o 42, vamos marcar aqui, o 72, o 66 e o 84. Bom, para eu descobrir qual é o maior número que divide, então eu tenho que descobrir o maior divisor comum. Então, vamos calcular o MDC desses números aí. Então, 42, 72, 66 e 84. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a fatoração simultânea. Lembrando que para a gente calcular o MDC, a gente tem que encontrar primos que dividam ao mesmo tempo. No MMC, a gente encontra primos que dividem pelo menos um. Aqui no MDC, eu vou encontrar primos que dividem ao mesmo tempo. Então, 42, 72, 66 e 84 são todos pares. Então, dá para dividir por 2. 42 por 2 dá 21, 72 por 2 dá 36, 66 por 2 dá 33, 84 dividido por 2, 42. Bom, agora o que eu posso observar? 21, 36, 33 e 42 são múltiplos de 3. 21 dividido por 3 dá 7, 36 dividido por 3 dá 12, 33 dividido por 3 dá 11 e 42 dividido por 3 dá 14. Agora aqui, pessoal, não existe mais nenhum primo que divida ao mesmo tempo o 7, o 12, o 11 e o 14. Então, o meu MDC é esse cara aqui. 2 vezes 3. Opa, já estou botando a resposta ali. 2 vezes 3 igual a 6. Então, em cada caixa vão ser 6 sacos. Tá, mas quantas caixas vão ser necessárias? Então, tecnicamente, eu vou pegar 42 dividir por 6, 72 dividir por 6, 66 dividir por 6, 84 dividir por 6. Essa é uma das estratégias. Ou, simplesmente, eu posso pegar os valores que já estão aqui prontos e somar. Então, 7 mais 12 mais 11 mais 14. 7 mais 12 dá 19, 19 mais 11 dá 30, 30 mais 14, 44 caixas. Então, os agentes, né, precisam de 44 caixas para distribuir todas essas drogas aí, todo esse material. Como já tinham 4 caixas lá no local, então eles precisam levar mais 40 caixas. Precisa de 44, já tem 4, precisa de mais 40 caixas, como indica a alternativa D. Ok? Então, uma questão bem legal sobre MDC. E aí a gente vê no enunciado que realmente a gente está falando de divisão e essa divisão tem que ser comum a todos os valores. Certo, queridos? Muito bem. Lembrando, pessoal, que se tiver alguma dúvida em alguma resolução ou até mesmo em alguma estratégia que vocês utilizaram, vocês podem mandar mensagem diretamente para mim sem problema nenhum. Para quem já está assistindo aqui no YouTube ou para quem estiver assistindo no YouTube, pode botar o comentário aqui. E lembrando, né? Está assistindo pelo YouTube? Não esquece de dar aquele curtir e também aquele compartilhar aí para ajudar o prof. Questão 7. Para confeccionar uma prova, o professor Fabiano utiliza um programa que gera questões aleatoriamente. Nele, Fabiano carrega as informações da prova. Então, são 10 questões de ou verdadeiro ou falso, 4 questões de geometria e 6 questões de álgebra linear. Considerando que não há questões repetidas na prova, de quantas formas o programa pode montar uma prova nas condições apresentadas. O que aconteceu nessa questão aqui, pessoal? Depois que eu montei a questão, eu percebi uma falha, assim, até mesmo de interpretação, tá? Porque para mim pareceu muito claro. Mas, depois, lendo com mais calma, vamos dizer assim, eu vi que ficou muito dúbia essa questão. Por quê? Porque são 10 questões de verdadeiro ou falso que contemplam a geometria e a álgebra linear, ou são 10 questões de verdadeiro ou falso mais 4 questões de geometria e 6 questões de álgebra linear?
Bom, eu vou fazer dos dois jeitos, ok? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. A gente pode pensar, então, no primeiro momento, vamos botar assim, ó, situação 1. Situação 1. Ok? São 20 questões. Por quê? Porque são 10 questões de verdadeiro ou falso, 4 questões de geometria e 6 questões de álgebra linear. Então, são 20 questões. Quantas formas o programa pode montar uma prova nas condições apresentadas? Então, ele está considerando aqui que significa a ordem. Então, aqui, pessoal, nessa situação, eu vou ter para a primeira questão 20 possibilidades. Para a segunda questão, 19 possibilidades. Para a terceira, 18 e assim por diante, até chegar o vezes 1. Ok? Uma possibilidade. Isso aqui tudo, pessoal, é igual a 20 fatorial. Tá? Qual é a segunda situação? Que foi a situação que o prof aqui pensou, mas escreveu e não prendeu. A situação é a seguinte: são 10 questões de verdadeiro ou falso que estão contempladas com esses dois assuntos. Então, são 10 questões. Então, da mesma forma, 10 possibilidades para a primeira questão, 9 para a segunda, 8 para a terceira e assim por diante, dando um total de 10 fatorial possibilidades, ok? Então, aqui, pessoal, a resposta, letra B. Mas pensando na situação 1, ela poderia ser considerada uma questão facilmente de anular, ok? Bom, independente das duas situações, a solução é praticamente utilizando a mesma estratégia. Aqui nós temos uma questão de permutação simples, tá? Por quê? Porque não há questões repetidas na prova. Então, a ordem das questões aqui vai mudar a forma de apresentar a prova. E para finalizar aqui, galerinha, na questão de número 8, nós temos assim. O engenheiro responsável por uma obra sabe que para construir uma laje de 6 centímetros de espessura, são gastos 30 sacos de cimento com 40 quilogramas cada um. De acordo com o projeto, a laje deve ter 5 centímetros de espessura, não 6 centímetros. Assim, quantos quilogramas de cimento a menos se usa para construir uma laje de 5 centímetros? Bom, aqui, pessoal, nós temos uma questão clássica de regra de 3. Ô, senhor, regra de 3 composta, né? Por quê? Porque a gente tem a espessura, a quantidade de sacos de cimento e quanto quilogramas para cada um. Bom, vamos fazer assim. Vamos montar as 3 colunas. Espessura, 6 centímetros. Sacos de cimento, 30. Vamos botar assim, ó, quilogramas por saco de cimento, 40. Ok? Aí diz assim, olha, não, eu quero saber 5 centímetros de espessura. Quantos quilogramas de cimento a menos vai se usar? Bom, como cada saco tem a mesma quantidade de quilogramas, então eu posso eliminar aqui, pessoal, 2 grandezas e transformar numa. De que forma, professor? Bom, eu vou ter espessura 6. E aí o que acontece? 30 sacos, cada um tem 40 quilogramas, então eu posso pensar em quilogramas totais de cimento. 30 vezes 40, 1.200 quilos. 5 centímetros, X. Isso é uma forma, pessoal, da gente transformar um problema de regra de 3 composta num problema de regra de 3 simples, ok? Sem a necessidade de usar a estratégia de regra de 3 composta. Agora, transformando para simples, fica bem mais simples. Olha só, se com 6 centímetros de espessura de laje eu preciso de 1.200 quilogramas, para fazer uma de 5 centímetros eu preciso de menos. Então, se aqui diminui e aqui diminui, então eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado. Então, eu vou ter 6 vezes x igual a 1.200 vezes 5. X igual a 1.200 vezes 5 sobre 6. Simplifico o 1.200 e o 6, dá 200. 200 vezes 5 é igual a 1.000. Então, eu preciso de 1.000 quilogramas, que são 200 quilogramas a menos, como indica a alternativa C. Ok? E aí, pessoal? Tranquilo? Soro, eu fiz de outro jeito. Sim, dá para fazer essa questão de outro jeito também. Vejam que a diferença de espessura é de 1 centímetro.
Então, tu pode calcular a quantidade de quilogramas para 1 centímetro. E isso já vai ser a diferença. Bom, se 6 centímetros tu utiliza 1.200 quilogramas, 1 centímetro tu usa 6 vezes menos. 6 vezes menos é dividir por 6. Então, 1.200 dividido por 6 é igual a 200, que também dá a nossa resposta. O lindo da matemática é isso, pessoal. É poder utilizar várias estratégias para resolver a questão. E aí, não esquecendo, galerinha, sempre agradecendo a vocês a proposta desse simulado e sempre lembrando que nós estamos juntos. Não se esqueçam, pessoal, de fazerem a revisão desses assuntos, ok? Sempre ligados nas nossas lives e também sempre ligados nas dicas que eu coloco lá. Não só aqui no YouTube, né? Mas também aqui no nosso grupo. Certo? Bons estudos para vocês e qualquer coisa é só gritar, porque, ó,